Boa, boa. Olha nós aqui novamente fazendo a abertura de mais uma consciência elevada. Ô, Renan, obrigado por você dividir a bancada comigo. Me ajuda aí, Foi meu. um prazer estar aqui com vocês, com o Evaldo, né? Nosso O querido nosso convidado, né? O Super Evaldo. Super Evaldo. Olha o tamanho do braço do homem. É, vai. Vai Prazer é meu. encarar? Prazer é meu estar aqui com vocês para compartilhar um pouco do que a gente tem vivido. Opa. O Evaldo, ele é um dos responsáveis por uma grande marca no ramo, nesse universo das noivas, vamos assim dizer. E ele vai compartilhar conosco aqui. O convite foi estendido a ele. Desde já, reforço de novo, obrigado pelo convite aceito. Eu agradeço. E compartilhar essa experiência que você teve nesse trajeto de trabalhar essa marca, Ideal Dresses, que Exato. você vai explicar pra gente o que na prática se deu a esse nome. E também uma das convidadas que sentou com a gente, a Roberta, tua esposa. Sim. Tá assistindo aqui, né, Roberta? Tá. Que a Roberta Campos, ela também foi uma das prepulsoras da marca, enfim. O Evaldo vai elencar pra gente essa visão de CEO, de investidor, de empresário, de líder, enfim. Evaldo, como que é essa experiência de trabalhar essa marca Ideal Dresses? Olha, o Ideal Dresses, ele surgiu numa conversa, quando nós morávamos em Barcelona, tinha ali no nosso pueblo, tinha ali na frente um parquinho. E a gente costumava sempre sentar lá no final de dia e nós já tínhamos dentro do nosso coração essa vontade de franquear o nosso negócio. E numa conversa ali no bate-papo noturno, veio a ideia, Ideal Dresses, por conta da sonoridade. Porque nós queríamos algo que tivesse o mesmo sentido em todos os aspectos, em vários idiomas. Então, Ideal Dresses, em castelhano, vestido ideal, que é Ideal Dresses, no mesmo, né? E no Brasil, vestido ideal. Então, o brasileiro gosta dessa palavra americanizada, né? De falar o americano. Então, Ideal Dresses pegou muito fácil aqui no Brasil. Então, só faltava o nome mesmo, porque o negócio a gente já tinha um escopo do que seria. E veio daí, dessa conversa, que o nome surgiu. Você viu que a visão é global, né? O alcance é longe. Ali foi em que ano, mais ou menos? 2017. 2017. 2017 que o nome realmente veio à tona. E ali vocês já estavam fabricando as peças, já? Não, Como que foi? 2017, nós estávamos morando ali. Primeiro por uma questão de experiência de levar a família e já levar esse modelo de gestão à distância para quando a gente estivemos em Barcelona. Nesse momento a gente tinha 2 ateliês em Presidente Prudente, que era a Roberta Campos Ateliê e a Agatha Noivas. Então a gente já vinha moldando um modelo de gestão à distância para ver se seria possível que o ateliê ele mantivesse o seu rendimento e as funcionalidades ativas sem o dono estar ali. Ou seja, um dos princípios da franquia, de você poder replicar para outras pessoas que não são você. Então a gente aproveitou que o meu menino jogava tênis profissional na época, ele foi treinar na Bruguera, que também era ali na região de Barcelona, e fomos toda a família. E já moldando nesse quesito a questão da gestão à distância. E deu muito certo. A gente ficou um ano lá, o ateliê continuou rendendo, não rendia os 100% do que a gente estar aqui, mas ele mantinha ali de 80% a 90%, tanto da rentabilidade quanto da parte da entrega. Porque um dos negócios, do grande negócio de um ateliê de vestido de noiva, é que o trabalho começa após o contrato. Diferente de muitos ramos, né? Que seria relacionado à venda. Só para você que está nos assistindo aqui, ó, vamos entender. Hoje, o Evaldo, ele está... ele é o responsável em colocar a dinâmica de ateliê de noivas, que são, mais especificamente, os vestidos das noivas, né? Sim. Então, o foco total, ele tem essa visão de que, com a habilidade que ele tem, que a esposa tinha e tem, para colocar isso na existência, e ele tem o modelo de negócio na gestão, ele fez alguns experimentos à distância, e é isso que você começou a formatar. Isso. O ateliê de noivas, na prática,
com franquias. É isso que eu Franquias. fiz um resumão básico, Esse assim? é o resumão mesmo, porque hoje, a nível de franquias, nós somos a única franquia de ateliê de vestidos de noiva de locação do mundo. Por que do mundo? Porque a cultura de locação é brasileira. Então, se nós somos a única do Brasil, consequentemente, somos a única do mundo. Então, não tem... Porque quando você começa um negócio, geralmente você pesquisa no Google, né? É o que todo mundo faz. Deixa eu ver quem já fez, que deu certo, que deu errado. E no nosso ramo não tem isso. Então, tudo que nós estamos vivendo, até falei que está engatinhando, é baseado na nossa experiência e no teste e prova. Então, é muito difícil, é um caminho muito difícil, só que também o retorno ele vem muito rápido. Qual foi, assim, a maior dificuldade de gerir um negócio de longe? Só pra gente tirar essa curiosidade. Ó, quando você não está no negócio, a única únicos métodos que você tem de acompanhar, geralmente é a câmera, então o sistema de monitoramento. E foi uma coisa muito difícil para nós, porque nosso sistema de monitoramento, nós tínhamos alguns colaboradores que desligavam as câmeras e falavam que tinha caído energia ou que a câmera queimou. Então, acredito que a maior dificuldade é que se mantenha a qualidade daquilo que você propõe para o cliente, sem você estar ali para fazer cumprir. Então, chegando nesse ponto e te respondendo relacionado a isso, são as pessoas que você deixa para te ajudar nesse caminho. No caso ali, você teve que dar um treinamento, assim, constante ali, né? Constante. Pra ir ajustando, né? E nós tínhamos ali uma gerente que cuidava de tudo, né? Que esteve conosco desde o começo do ateliê aqui em Presidente Prudente. E por mais que ela tinha esse treinamento, por mais que a gente orientava, querendo ou não, ela administrava um pouquinho do jeito dela. Mas nós conseguíamos, através das redes sociais, através aquele pós-atendimento com o público, que por mais que nós não estivéssemos ali, a gente estava sempre em contato com a noiva. Porque no final das contas, a noiva conta tudo. Se foi bem, se foi mal. Então a gente tinha um parâmetro. O maior aliado que você tinha, a ponta, né? A ponta. Então, com a noiva ali, a gente conseguia fechar as arestas para que o trabalho continuasse sendo feito. Fazer a formatação correta, né? Exato. A dificuldade à distância é foi essa questão das câmeras. Ô, Evaldo, e qual foi o momento também, assim, você tem a esposa com aquele dom aguçado, assim, noiva, ela respira de muito tempo, ela falou aqui. Sim. Qual foi o momento que você foi observando que precisava elevar a parte da gestão e tinha um baita negócio na mão, porque você colocou aqui que é do mundo a parte de locação. Qual foi esse momento que você foi observando grande oportunidade de negócio nesse trilhar do dia a dia junto à esposa? Olha, a verdade é que nós temos ateliê desde 2007. Desde 2007 eu venho em paralelo, né, ajudando. Qual que era a minha parte? A gente brincava muito que tinha muitos colaboradores que falavam que a minha profissão era marido da Roberta. Só que essa profissão, olha, eu não recomendo pra ninguém. Sobrava tudo. Então, assim, como a gente tinha um ateliê muito pequeno, era aquilo. Eu fui uma pessoa que eu não tive uma infância onde eu aprendi uma profissão. Eu estudava e jogava tênis. Então, eu entrei nesse mundo aí realmente sem saber bater um prego. E ali eu tive que aprender isso. Por quê? Porque um ateliê pequeno, que não tinha rentabilidade. O meu dom era o dom da conversa, da venda, isso sempre foi. Mas dentro ali eu tive que me encaixar no quê? Uma lâmpada queimou. Precisa fazer uma tomada aqui, precisa isso. Tudo isso gera custo. Muitas pessoas acreditam que não, mas num ateliê pequeno sem rentabilidade, 5, 10, 15, 20 reais foi muito. Então eu fui inserido aí. 2007. Só que quando foi em 2011 para 2012, que o ateliê já estava bem, nós já estávamos trabalhando aí, já estávamos vivendo do ateliê muito bem, a minha cunhada entrou num processo de seleção de uma franquia a nível nacional. E ela não entendia nada relacionado ao que devia ser feito. Não sabia nem ligar um computador. E eu sempre fui dessa área da tecnologia e gostava de fuçar. Então eu fiz todo esse processo dela para ela ser aceita. E ali, acho que eram umas 11 horas da noite, eu estava fazendo isso no ateliê, a Roberta em casa. Eu liguei para ela e falei assim, nós vamos franquear o nosso negócio.
vamos franquear o nosso negócio, porque isso daqui dá dinheiro. Aqui a gente vai ficar ralando e brigando com concorrente a nível de Prudente. E a gente já sabe até onde dá para chegar a nível de Prudente. A gente precisa ir para o mundo. Então ali foi o start, 2011, 2012. Vamos ser milionários. Porque dono de ateliê, eu brinco, né? É um negócio que dá tão certo que se você gerir bem ou gerir mal, você sustenta, você forma filho, você vive bem. Porque é um negócio que dá muito dinheiro. E a gente sabe disso, porque a gente viveu disso. Só que não te deixa milionário. Então ali surgiu a vontade de ser milionário, e seria através da franquia. Então 2012 foi onde realmente deu esse start. Que top, né? E a questão, assim, de começar a dar os primeiros passos, né? Quais foram as dificuldades iniciais ali, de entender o processo, de falar agora mesmo, vamos começar a dar os primeiros passos, vamos, né, começar a caminhar para esse lado aí de franquia. Como que foi essa questão? Olha, a parte de franquia, nós entendemos que no nosso ramo a gente tentou de diversas maneiras, muitas ideias. Porque como nós trabalhávamos com vestido importado, a gente pensou, bom, vamos comprar um monte de vestido importado, tirar a etiqueta e colocar nossa marca e tudo mais. Mas é uma logística que a nível de Brasil não dá muito certo. Primeiro por conta de imposto. Como que eu ia repassar isso para o cliente? Porque o vestido de noiva importado ele já chega muito caro. Hoje em dia é 3 vezes mais do que na época tinha de imposto. Então, relacionado a isso, a gente entendeu que para poder ter franquia, o escopo do negócio era a parte mais simples, mas o produto em si era o mais difícil. Então, a partir dali, a gente começou desde 2013 em diante, que a gente entendeu que não dava para importar, nós começamos a fazer muitos testes de fábrica na China. Numa época que não era de fácil acesso igual hoje em dia, você entra, não chegou, tem reembolso e tudo mais. Então, nós começamos a mandar dinheiro, encontrar a fábrica, fazer teste para provar modelagem, para provar isso, para provar aquilo. E quando foi em 2015, a gente bateu o pé e falou assim, ó, não vai dar. Não tem como depender disso. Porque quando você encontrava uma fábrica bacana, essa fábrica já não te respondia mais. Então, assim, era uma logística muito louca. Então, a gente deixou em stand-by isso aí, o projeto de franquia, sempre Focando, lembrando ela. sempre focando. E quando foi 2020, nós decidimos realmente abrir a fábrica. E aí entrou, então, nesse momento foi onde que entrou a Roberta para a questão de pôr a fábrica para funcionar na habilidade que ela tem Exato. E 2017 foi muito importante. de desenhar o vestido e tudo mais, ou seja, da criação em si. Porque quando a gente morou em 2017, a gente fala que brasileiro dá um jeito em tudo, né? Jeitinho brasileiro conquista todo mundo. É o mundo. E ali em Barcelona tem muitas fábricas de vestidos de noiva de pequenas marcas. Mas aí foi o pulo do gato. Foi. Aí em Barcelona, e a gente é assim, nós sempre, desde 2012, que foi a primeira vez que a gente foi no Barcelona Bridal Fashion Week, nós somos os primeiros de Presidente Prudente a realmente falar assim, eu vou para fora para ir atrás de alguma coisa para trazer para Presidente Prudente. Ali a gente conversava com um, conversava com outro e descobrimos das fábricas que tem ali no centro de Barcelona. O que a gente fazia era a nossa diversão, minha e da Roberta. A gente pegava, ia no centro, visitava essas empresas, que eram empresas na frente, loja, e a fábrica no fundo. E a Roberta falava assim, nossa, vocês têm banheiro aqui? A técnica, a estratégia. Eu nunca vi um dia que a Roberta fosse tantas vezes no banheiro. Tem sim, lá no fundo. Então você tinha que atravessar a loja, a fábrica para ir no banheiro. E nesse atravessar vai e volta, você sempre encontra alguém ali que você quer bater um castelhano, né? Quer treinar o seu castelhano, e o povo parava e ficava conversando. Não, porque aqui a gente faz assim, nossa, que legal, isso aqui, como que vocês fazem e tal. Então a Roberta foi entrando ali e falou assim, ó, dá pra gente montar. Quando a gente voltar pro Brasil, nós vamos montar. Só que quando nós voltamos, ainda tava um turbilhão, isso e aquilo, e a gente ainda tava nesse prospecto de produz aqui, não produz aqui, vamos produzir uma parte aqui, vamos importar um tanto. Isso foi quando 2020, ela virou para mim e falou assim, não, tem um estilista que topou vir, que ele prometeu isso, que ele prometeu aquilo, que ele vai fazer, ele sozinho ele faria 15 vestidos por... Não, quanto? Perdão? Para eu não mentir.
que ele sozinho ele faria 35 vestidos semana, que ele ia me cobrar R$7.500, que ele dava conta. E com uma equipe ele fazia quantos vestidos por semana? 50 vestidos por semana. Eu falei, não, tô feito, né? O sonho... Cobrar é R$1.000 cada Bom, vestido. Pra quem tá no negócio aí, é a cereja do bolo. Não, você tá sonhando que o negócio vai acontecer e você encontra uma pessoa que fala que vai fazer acontecer. Pois a gente trouxe esse estilista. 2020 a gente abriu o resumo da história. O cara ficou 2 meses comigo, me levou R$35.000 na justiça e não me entregou uma peça finalizada. Nem uma. Então aí a gente já começa com esses tombos. Mas aí é onde eu falo que diferencia o vencedor daquele que tentou. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Todo mundo. Todo mundo. A gente acabou de abrir. Aí logo em seguida, pandemia. Aí a Roberta virou para mim e falou assim, e aí, o que a gente faz? Eu tinha acabado de alugar o barracão, porque a gente começou como toda empresa multimilionária, na garagem. Né? Meus amigos lá, né? Exato. Google e tal. Falei assim, não vou começar diferente. Senão não vai bater as histórias. A hora que a gente juntar todo mundo tem junto. um porquê. Não tem um porquê. Então a gente acabou de alugar o barracão, comprei maquinário, comprei um monte de coisas assim. E 2020 veio e a gente falou, e aí? Aí conversei com a Roberta e falou, e aí a gente faz? Eu falei, bom, até final de 2021, com o que a gente juntou de patrimônio, a gente aguenta. Janeiro de 2022, a gente não aguenta mais. Então foi. Aí a gente, nesse percurso aí, de problemas entre problemas e transtornos que nós tivemos, nosso patrimônio segurou a gente até aonde dava. Só que graças a Deus, 2021, né, já contando um pouquinho, 2021 a fábrica atendia multimarcas. Quando foi? Em 2021, uma das multimarcas teve o interesse em se tornar franquia. Porque o nosso interesse, quando nós abrimos a fábrica, sempre foi fabricar para as nossas franquias, igual eu estava falando aqui agora há pouco. Só que para eu poder fazer isso, eu precisava ter franquia, né? E quem vai comprar franquia? Uma franquia que não tem histórico de mercado, que não tem parametrização para você fazer. Porque quando você quer eu quero uma franquia de chocolate. Você vê lá 5, 6, 7 opções e faz um comparativo, porque essas pessoas têm DRE. E aí o exemplo que você tem é você que tá desbravando. É eu que estou desbravando. E o resultado que eu vou apresentar é eu que estou falando, então quem garante que é verdade ou não? Então, nesse sentido, o que nós tínhamos para oferecer para o nosso cliente? A nossa experiência, as nossas informações. Então, quando nós abrimos a fábrica Ideal Dresses Factory, nós não vendíamos vestidos, a gente vendia informação. Então, o nosso cliente, que era o multimarca, que nós trabalhávamos como private label, o nosso cliente, ele não comprava vestido, até porque a qualidade do nosso produto não era boa. Não era. Se a gente pega um produto, hoje nós estamos na 5ª geração de vestido. Nosso produto que a gente produzia em 2020, 2021, nem se compara com o que a gente produz hoje. Só que o que a gente tinha para entregar nessa época era isso. Só que o nosso produto, ele era categoria 4 de 10. Só que a nossa informação é mais de 10. O que a gente tem de conhecimento de ateliê de vestido de noiva, eu passei por... Eu só não costuro e não bordo. Mas eu lavava vestido, eu lavava terno, eu lavava tudo. Então, de um escopo, essa profissão que me deram, né, que eu me candidatei de marido da Roberta, eu aprendi muita coisa nessa profissão. Então, e nisso, eu entrei na parte de relacionamento de humanas. Porque a Roberta, por fatores hormonais, né, não vamos falar nada, porque tudo é lacração hoje em dia, por fatores hormonais, ela é, digamos assim, mais esquentada. Então, quando tinha conflito com um colaborador, ela brigava e eu ia e conversava depois. Então, assim, a gente foi vendo que ao longo dessa jornada, Deus foi me direcionando para um caminho dentro da empresa e ela outro. Só que um não tem como interferir no que o outro faz, porque não dá certo. Então, até entra nesse escopo de marido e mulher, como que vocês estão 20 anos juntos, vivos os dois, ambos, né? Vivos, Não, né? trabalhando e vivendo junto, dormindo junto. Missão, muito, é missão. A maior parte do tempo dormindo juntos. A maior parte do tempo, né? Porque tem vezes que eu decido ir pro sofá, né? Eu decido por mim, vontade, né? Mas nesse sentido, então ali, pra gente não misturar muito a linha do tempo,
Então, nós abrimos com um foco, nosso foco sempre foi franquia, só que a multimarca não sustentava. Só que como o nosso produto ainda não era um produto que a multimarca que causava desejo na multimarca, a gente vendia a nossa informação. Então, se a pessoa comprasse ali, o lojista comprasse 10 vestidos, opa, ganhava uma mentoria. Comprasse 15 vestidos, uma mentoria presencial. Porque o nosso ramo é muito carente de informação. Porque se você digitar, abrir agora o Google, como montar um ateliê de vestido de noiva, vai te dar um briefing muito, sabe assim, superficial. Não é o que se vive. Diferente de outros negócios. Ah, quero montar uma montadora de carro, quero abrir uma Cacau Show. Então são coisas ali que hoje em dia tudo tem receita. Só que o nosso negócio não tem esse tipo de informação. Não tem nenhum infoproduto sobre isso. Não tem. Tá vendo? Visão de oportunidade do negócio no meio do caos, né? No Porque... meio do caos, no meio da pandemia. Fala aí. Hoje a cereja do bolo, vamos dizer assim, seria o produto juntamente com essa informação, com esse treinamento, né, que compõe a franquia, né? Sim. Porque os dois têm que estar casados. Não adianta você ter um produto bom, mas também a pessoa ali não vai saber vender aquele produto, Sim. oferecer, Sim. trabalhar com aquele produto, né? Então hoje o segredo, a cereja do bolo seria isso. Hoje nas nossas franquias, eu acredito que a nossa metodologia é a cereja do bolo. O produto é uma consequência da qualidade de ser humano que a Roberta é. Eu penso assim, sabe? Porque não tem nenhuma marca que a gente trabalha, e olha que a gente trabalha desde 2007. E quando eu falo que a gente trabalha com marcas, não é atender representante, não. Eu sempre fui do cara que montava num ônibus, ia para São Paulo, pegava um avião sem saber nada do outro país e ia atrás para buscar informação. Então, as marcas que hoje estão abertas para Presidente Prudente, muito delas fui eu que abri. Eu que fui atrás e desbravei. Porque eu falo que aqui em Presidente Prudente, como em todo lugar no mundo, tem as pessoas que copiam e tem as pessoas que realmente vão atrás. Eu e a Roberta fomos essas pessoas que foram atrás. Então, as marcas que hoje atuam em Presidente Prudente, a gente foi atrás de trazer. Porque o mercado de Prudente, ele era muito pacato. Ele já estava dominado. Já tinha o segmento, esse daqui, o rico vai aqui, o classe média vai aqui, o pobre vai aqui. Estava bem dividido. A gente chacoalhou esse mercado de Prudente que hoje você não sabe aonde o classe baixa está indo, o classe média e a classe alta. Porque a gente sacudiu. Porque a gente atendia o classe baixa igual tem com atendimento premium que era do classe alta. E isso não acontecia. Então a gente foi vendo todos os déficits que tinha dentro do nosso segmento para aprimorar. Então a cereja do bolo hoje, nossa, realmente é a nossa metodologia de atendimento, de pós, de captação. Então, onde hoje o marketing digital é algo que está aí presente na vida das pessoas, eu fazia isso quando era MSN. Então, eu já fazia captação orgânica e nem sabia que chamava captação orgânica quando era MSN, quando era Orkut. Que as pessoas utilizavam o Orkut para testimonial, para fotos. Eu já utilizava para o nosso negócio. Então, eu acho que esse foi o grande diferencial da gente estar sempre buscando e inovando. Então, a cereja do bolo, essa é a nossa metodologia. O produto é uma consequência da Roberta. Porque a Roberta, ela tem assim, um olhar crítico fenomenal. E ela não se contenta com 90%. Ela está buscando sempre o 100, sempre o 100. 100 é só Deus, né? Mas ela está em busca da perfeição dentro de um produto. Nós recebemos recentemente aqui um estilista estilista e modelista, Pedro Caldas, que ele é renomado no quesito noivas ateliês, porque ele ensina, ele dá curso, inclusive agora ele vai dar um curso em Madrid e em Barcelona sobre modelagem. Então, um brasileiro dando curso no exterior sobre modelagem. E ele falou, Roberta, é muito difícil costurar para você. Isso aqui passa. A Roberta falava, isso aqui para mim não passa. Mas bater assim do jeito que você quer, não passa. Então, costurar para a Roberta hoje é muito difícil. Então, o padrão que ela exige. Você conheceu, né, Roberta? Você conheceu, né? A Xará. A Xará. Ô, Evaldo, analisando essa timeline, você lá no início,
aonde se dispôs a trocar uma lâmpada, a entrar na veia um pouco de gestão de recursos, Sim. que pediu, você nem sabia como funcionava. Você foi descobrindo essa veia em você. Qual foi o momento que você falou, eu estou dominando a parte de gestão e virou a visão ampla de um gestor, de um CEO e tudo mais? Olha, eu vou ser sincero com você que foi recentemente. Foi agora que eu vejo a amplitude, quando eu converso com um franqueado e quando a gente começou a dar as mentorias, para mim era tão automático o que eu estava fazendo, que não tinha valor. Eu simplesmente acordava e fazia e falava assim, nossa, eu vejo, né, esses caras que são tops, os caras fazendo isso, os caras fazendo aquilo. Aí um dia a Roberta falou assim, porque ela me chama de gordo, né? Hoje em dia tá me chamando de lindo pra ver se dá uma emagrecida. Aí ela falou assim, gordo, olha o que você faz. Olha você conversando com esse franqueado. Olha como o franqueado te olha. Olha como o dono de ateliê te olha. O que você tá falando sai da sua boca como ouro pra eles. Falei, é verdade. Então, eu tomei conta dessa proporção nos resultados que os franqueados estão tendo, baseado nas informações que eu passo. Então você pode declarar que essa declaração que você faz dela, ela mesmo faz de você. De você olhar e ver um estilista falando que ela é exigente, Sim. você admira esse talento que ela Sim. tem, ela tão quanto você tem essa Olha, admiração. palavras suas, hein, Roberto? Não, porque Não, mas eu foi um acredito casamento que exatamente, né, ô Renan? Se a gente vê no mundo do business, Sim. né? Igual você diz, essa visão de gestor, essa visão veio natural, aflorou em você, porque quando eu costumo até falar aqui, né? Quando a pessoa faz aquilo que move ela com paixão, Sim. sem olhar o horário e ver que perde Não tem. tempo, isso aí é gratificante Sim. e aí é o dom que aí ela muito bem colocou pra você. Olha o ouro que você coloca na mão dos franqueados. Exato. Então, foi recentemente que eu tive, assim, esse autoconhecimento, essa autoconsciência de que realmente o meu valor é válido. E foi muito gratificante em ver, assim, que o processo que eu venho passando durante todos esses anos realmente está fazendo valer na mão de quem pagou para ter essa informação. É algo muito gratificante. Quando o franqueado fala assim, nossa, Evaldo, eu fui conversar com o colaborador e eu utilizei essa técnica que você falou. Não tive problema para resolver. Não tive problema para resolver. Eu já apresentei, ou eu fiz essa contratação de tal maneira que você me passou todas as diretrizes. Faz 6 meses eu não tenho problema com essa pessoa porque já foi no começo feito assim, assim, assim que você passou. Então, para mim é muito gratificante. Porque eu, para ser sincero com você, Roberto, eu tô no modo automático ainda. Eu falo que eu e a Roberto a gente combinou que a gente vai ficar no automático até uns 45, 46, que é quando a gente quer aposentar. Que não é parar de trabalhar, mas não ter mais a necessidade de trabalhar. Porque o nosso negócio é tão gratificante para nós que a gente viaja, se diverte e trabalha. Então, quando a gente foi, igual recentemente a gente foi inaugurar essa franquia de Minas Gerais, para nós foi uma delícia. Não tem outra palavra. A gente estava com pessoas maravilhosas, entregando aquilo que a gente vendeu, que a gente prometeu. Essas pessoas que são famílias, né, que a gente fala, não são clientes. Franqueados são famílias, que são sonhos. As pessoas acreditaram na gente. E elas terem um resultado de imediato. A franquia de Minas Gerais, em 3 dias, ela fez R$65 mil. E uma coisa é você prometer, e outra coisa é acontecer. Então, assim, a gente fica nessa expectativa toda inauguração de franquia. É claro que a cada franquia que se inaugura, a gente fica mais tranquilo e com mais confiança. Mas a franquia de São Paulo, no primeiro mês, fez R$100 mil. Então, são resultados que não são mais aquele resultado que o Evaldo falava dos ateliês dele que faziam, não. São resultados com um DRE comprovado. Então, assim, o nosso advogado do franchise, que é da KNS Franchise de São José do Rio Preto, ele fala assim, ó, eu só tô esperando vocês falarem que pode, que eu vou vender mais 10. Eu tenho 10 franquias vendidas de vocês. Porque é um negócio que não tem parametrização, igual eu falei, e não tem histórico. Roberto, você investe, vamos pôr aí, R$500 mil. No primeiro mês você faz 100. E diferente de qualquer outra franquia que é venda, seu estoque tá ali. Você fez 100, seu estoque continua ali, porque é aluguel.
Agora você pega qualquer outra franquia, vamos dar um exemplo, Cacau Show. Para você vender 100 mil, você tem que ter mercadoria. Se você vendeu, você tem que repor essa mercadoria. Nós estamos falando de aluguel. Esse vestido saiu e vai voltar. Ou, na verdade, esse vestido nem saiu, porque alugou para ser usado daqui a 1 ano. Então, assim, é um negócio que não tem da onde. Eu falo que o Kilson, que é da KNS Franchise, ele acreditou na gente mais do que a gente mesmo, quando a gente apresentou, porque foi lá em 2020. Pra você ter noção, em 1 ano que era pra eu ter pago ele, eu paguei uma parcela só. Foi 2020. Ele falou, não, fique em paz, eu confio no negócio de vocês. Igual o negócio de vocês eu nunca vi. Eu confio no negócio de vocês. Quando chegar a hora, você vai me pagar. Então ele acreditou mais que a gente, porque ele tinha o conhecimento do que era. E baseado na informação que a gente apresentou, se fosse verdade mesmo aquilo, era um negócio que não tem precedentes, Roberto. Não tem precedentes. Hoje, uma pessoa que tem interesse, um investidor, no caso, começar do zero, ele tem essa possibilidade ou ele tem que já estar inserido no mercado, ter um pouco de experiência, ou ele pode vir do zero mesmo? Então, esse detalhe eu gosto de... Né, porque matar a cobra, mostrar o pau, né? Ai. Ô, Rô, acha aqui a conversa, por favor. Eu vou mostrar um áudio para vocês. Você consegue pegar? De uma pessoa que entrou em contato comigo, de São Paulo. Ela entrou em contato, que ela tinha interesse. Aí eu falei que a cidade de São Paulo já tinha dono, né? Que foi uma coisa que a gente deixou muito claro para quem acreditou na gente no começo, né? Quem chega antes bebe água limpa. Então as pessoas acreditaram na gente, porque o acreditar não é só entrar, é pôr o dinheiro dela em jogo. Sim. Então elas acreditaram na gente. E eu falei que São Paulo já tinha de quem era, né? A franqueada de São Paulo ia ficar só dela. Se tivesse possibilidade de outra franquia, ela iria abrir. E eu falei para ele assim, vocês vão ver com as palavras que o áudio que eu falei, que nesse momento ele perguntou se eu podia mandar um briefing do que era a franquia e uma apresentação. Eu falei que olha, que a nossa franquia era uma franquia diferente. Que você tem que mandar uma apresentação de quem é você, o que você faz, se você já está na área, já tem ateliê, para ver se você é selecionado para fazer parte de algo de informação da nossa franquia. Porque a nossa franquia não é para investidor. A nossa franquia ela não dá resultado para investidores. Ó. Vou te mandar por áudio que assim... Colocar. Ellison, boa tarde, tudo bem? Vou te mandar por áudio que assim fica mais fácil de explicar. Tá bom o som aí, ô sonoplasta? Porque a gente escrevendo parece que estamos sendo os rudes, né? Mas não é esse o intuito. É porque a nossa franquia é uma franquia diferente. Então ela funciona de uma maneira que primeiro nós temos que selecionar os franqueados. Então nós não fazemos a apresentação a intuito de venda da franquia. Primeiro, o franqueado ele tem que ser escolhido e selecionado. Como ocorre esse processo? Através do primeiro contato pelas nossas lives, Instagram e tudo mais. E sempre tem que ser alguma pessoa que já tem conhecimento do negócio. Então, se essa pessoa tem um ateliê de noiva ou já trabalhou com ateliê de noiva, ela faz essa apresentação para ver se ela vai ser selecionada ou não, para nós podermos abrir um escopo relacionado do que é a nossa franquia. Então, nós não fazemos como as outras franquias, que a gente vende franquia. Então, para poder ter acesso a qualquer conteúdo do que a franquia envolve, projeto e tudo mais, inclusive circular de oferta, essa pessoa ela tem que ser selecionada primeiro. Então, por isso que eu não tenho essa possibilidade de te enviar nada relacionado a explicando como funciona a franquia e tudo mais. O máximo que você vai conseguir nesse momento seria através das redes sociais, as lives feitas e também todo o conteúdo que a gente posta relacionado à franquia é aquilo ali. Mais que aquilo ali, somente se a pessoa é selecionada. Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, é nesse sentido. Ou seja, você faz um raio-x da viabilidade da pessoa. Exato, porque o resultado que a gente promete é somente se a pessoa se enquadra no perfil. Porque senão não faz sentido, né? Ser só apenas um cobrador de números, né? Exato. Não. Cobra-se número, cobra-se resultado. Sim. Tem que vender a qualquer custo, mas a experiência fica. Pode ser que... Porque você. Sim. Porque, na realidade, pelo que deu para entender aqui, vocês querem oferecer sempre para aqueles que depositam a confiança na marca uma experiência diferenciada. Experiência diferenciada. Então, essa é a questão. Porque da mexe nossa com o sonho, franquia. né? Mexe com o sonho. E a pessoa ela tem que estar disposta, né? Igual o filme A Fome de Poder. São pessoas que vão viver daquilo ali. São pessoas que estão pegando o capital que tem, ou às vezes não tem, e vão viver daquilo ali. Então, se a noiva marca, porque o nosso negócio ele não tem horário.
Tanto que se você entrar no Instagram de cada franquia tem o seu horário de funcionamento. Cuiabá mesmo é da 1 da tarde até às 7 da noite. Só que a gente sabe que muitas vezes vai até às 9, 10 horas. Porque a noiva, ela não é uma cliente. A noiva, ela se torna uma amiga. Então, é uma experiência que ela vive ali, de um atendimento, de uma consultoria de 3 horas. Então, é algo que o vestido passa a ser secundário na hora da escolha. É a consultoria que é feita. Então, se a gente pegar uma pessoa que ela está só empenhada em fazer números, ela não vai dar essa atenção para a noiva. Ela não vai dar essa consultoria, ou seja, ela não vai pôr em prática aquilo que a gente oferece para ela pôr. Porque não é receita de bolo. É diferente. É um atendimento personalizado. Né? Personalizado. Porque muitas vezes a noiva chega ali com uma ideia que não é legal. Não é. Né? Aí você tem que entender toda a história dela, Exato. a personalidade dela. E isso é muito difícil, né? Somente conversando ali, dando esse atendimento, né? Somente fazendo assim. E a nossa metodologia, ela envolve desde a captação orgânica, que é feita na internet, até a parte do fortalecimento da marca, que é essa parte a gente que faz de divulgações em blogs. Por exemplo, nós estamos num blog que hoje, a nível Brasil, dificilmente um ateliê vai fazer a divulgação, porque é muito caro. Só que quando a gente põe isso dentro de uma rede, para nós, para aquela franqueada de Cuiabá, se torna barato. Porque através do fundo de publicidade que a gente recolhe do percentual, a gente faz esse investimento. Então, ninguém tem essa capacidade que hoje nós temos dentro de ateliê de vestido de noiva. Então, é muito forte o nome. A gente já falou muito não para o dinheiro. É difícil você falar não para o dinheiro. Mas quando abriu o Cuiabá, a gente levou não de todo mundo. Porque Presidente Prudente a gente estava acostumado, né? A levar assim. Vamos fazer a inauguração? Vamos. Vamos fazer uma festa? Vamos. Preciso de som. Tem 2, 3 que oferece. Preciso de buffet? 2, 3 que oferece. Quando a gente foi para Cuiabá, onde nós não éramos conhecidos, não éramos ninguém, a gente levou não de todo mundo. Até o fotógrafo que falou que ia no dia não apareceu. Né? Então, foi muito difícil. Só que o que a gente faz? A gente faz com a cara e com a coragem. A gente já sabia fazer. Né? Eu fui marido da Roberta durante muitos anos. Então eu sabia fazer tudo. É ligação elétrica, é som, é isso. O que a gente fez? A gente pegou a caminhonete, a gente foi aqui num parceiro nosso, pediu iluminação, pontos. A gente foi com 25 pontos de luz dentro da caminhonete, levou som, levou isso, chegou lá, foi no mercado, comprou aquelas barquinhas de coisa, montamos o patê, fizemos uma coisa linda, maravilhosa, fizemos a inauguração só nossa. Sem ninguém. Você acredita que esse dinamismo de vivência conquistada, o esporte te ajudou a levar? Eu acredito que sim. Foi? Eu acredito que sim, porque eu sempre fui muito ativo. E durante o primeiro ali, que eu era só marido da Roberta, esse período, a nossa história é muito difícil, sabe? Porque o que muitos chamam de inversão de valores, dentro da nossa casa aconteceu muito. Então eu dava o suporte pro ateliê, só que quem era a cara do ateliê sempre foi a Roberta. Então a Roberta fazia os atendimentos, a Roberta fazia muitas vezes ajuste, confecção, a Roberta era o ateliê, principalmente no nosso começo. Então a nossa filha mesmo, quando ela nasceu, eu pegava em casa, que ela não podia ficar dentro do ateliê, porque quando a minha esposa engravidou, a nossa única funcionária também passou um mês e engravidou, você acredita? É aquela coisa assim, parece que foi combinado, queria ter juntos, né? E já meteu um atestadão lá e a Roberta teve que trabalhar grávida, teve que fazer tudo e não teve como. E quando a Ana Laura nasceu, a Roberta, coisa de... Pra eu não exagerar nem falar nada diferente, quanto tempo você estava trabalhando? Com 10 dias ela voltou para o ateliê. A Ana Laura não podia ficar no ateliê porque era muito jovem. Então o que eu fazia? Eu em casa, levava a Ana Laura mamava e eu trazia ela de volta para casa. E a Roberta ali parava 5, 10 minutinhos para dar mamar. Então falar que a Roberta pôde curtir a nossa filha, não pôde. Ela teve que trabalhar. E eu em casa fazia isso, e na época eu tinha um dinamismo que eu poderia ter essa flexibilidade, porque eu trabalhava vendendo tênis. Então, na internet, que eu era da internet, e aí a gente foi fazendo esse vínculo. Então, eu cuidei das crianças, a Roberta cuidava do ateliê e me ajudava a cuidar do lar. Então, foi uma trajetória muito sofrida.
Casamento perfeito. Casamento perfeito. E eu não tive né, nada contra isso, porque o meu pai ele era encarregado do setor de telecomunicação da Polícia Civil de Andradina e ele tirava plantões. E muitas vezes ele tirava plantão noturno, das 7 às 7. E ele cuidava da gente durante o dia. Então eu não tinha esse... Não sei qual é a palavra correta para essa colocação, mas eu não tinha esse machismo de que homem precisa trabalhar, mulher precisa ficar em casa. Não, porque minha mãe também sempre foi muito ativa. Então meu pai cuidava da gente e isso calhou. Então eu fui pai e mãe do Gabriel e da Ana e a Roberta foi a mãe e o pai do Gabriel e da Ana. Então a gente sempre... E nunca cobramos um do outro atitudes diferentes. A gente sempre teve uma sinergia muito boa. Que bacana. Ô, Renan, que aula, hein? Aula. Eu percebi que tudo que ele viveu, né, assim, contribuiu, né, Contribuiu. para hoje, né, para hoje. Pra É hoje. parece que é um quebra-cabeça que não dá para entender, mas hoje Hoje faz sentido. faz sentido. Hoje faz sentido. Porque essas inserções que eu fazia quando a Roberta estressava com a colaboradora, que elas se espetavam, eu ia lá, mas não ia no intuito assim, não, eu sou homem, eu vou resolver. Não. Porque como eu fui muito de escutar, eu escutava tudo que a colaboradora tinha para falar, fazia um equilíbrio, né? Que tanto eu precisava da Roberta vivo e da colaboradora trabalhando, né? E a gente fazia um parâmetro e acabava que dava certo. E eu fui fazendo isso, e hoje eu tenho esse equilíbrio emocional de não me envolver a nível pessoal. Isso se dá também, né, Evaldo? Faz jus aquilo que estava adormecido, você não sabia que você tinha esse dom Sim. de gestão, de visão do negócio, de gestão de pessoas, gestão de negócio, que te formou hoje o CEO da empresa, né, do negócio. E hoje, com naturalidade, isso você tem. É um dom teu. É um dom. Você pode concluir assim, né? Como Sim. assim ela tem o dom de deixar cada vestido no Sim. sonho que a noiva pede, você tem o dom de deixar cada franquia o sonho que cada parceiro Sim. quer. E ali foi uma junção de tudo. Porque o que eu não sei fazer dentro do ateliê, a Roberta sabe. E o que ela não sabe fazer, eu sei. Então, assim, ficou muito bem dividido. Agora é uma questão realmente de escalar e a gente encontrar pessoas capacitadas para a gente poder direcionar e ajudar a gente para ampliar, né? Ampliar, porque eu acredito que ninguém cresce sozinho. E é impossível. Até estava vendo aqui no podcast anterior do pastor falando, eu achei muito legal o que ele falou relacionado a pessoas que sabem fazer tudo, estão tão acostumadas a fazer tudo que depois elas acham que dão conta de fazer tudo sozinho. E não dá. Não dá. Então, foi muito importante. Eu acho que Deus que fez chegar uns 5 minutinhos mais cedo para a gente entender isso também, até onde a nossa capacidade física e mental vai, para a gente também não Fazer se saturar. sentido, né? Exato. Exato. Que pena que, infelizmente, o nosso horário tá indo. Ó, já tá indo. Você vê Olha, como muito rápido. a prosa é boa? Passa o horário, né? Fala aí, ô Renan, qual que é os momentos conclusórios? Não vamos chegar no momento... Conclusivo, né? Conclusório. Ó, tô bom de português. Vamos chegar no momento também do choque, né, Roberto? Você vai apertar o olha botão? lá. Olha só. Ele assustou. Assustei. Não, é só antes do choque, é só uma curiosidade para ficar bem assim. No caso lá, o franqueado, ele manda para vocês a questão. Já é franqueado, no caso, né? Certo. Vocês que vão produzir aquele vestido, no caso, personalizado, que a noiva lá escolheu, ela imaginou, ou eles mesmo lá conseguem fazer. A parte de produção funciona assim. Vou dar uma resumida para vocês. Tá? A pessoa fechou a franquia com a gente passa tudo como deve ser feito, como todas as franquias. O scout do que deve ser feito, aí monta a coleção conosco. Então essa coleção ela é projetada juntamente com a Roberta, a Jéssica Maciel que faz o desenvolvimento da coleção junto conosco. Fez essa primeira coleção para startou. Começou agora a parte do estilismo da franqueada, porque nós temos franqueadas que são estilistas. Então chegou uma noiva lá, baseado no que foi provado, baseado na consultoria, ela escolhe um vestido novo, que vai ser desenhado pela estilista. A estilista do Ideal Dresses
local desenha e a produção nós fazemos na fábrica. Então a gente entrega o vestido prontinho, somente para algum detalhe, alguma personalização ser feita dentro do ateliê. Mas Quando a confecção não, é feita. Quando não tem essa solicitação, o produto você já tem meio que no jeito e estende a esse E franqueado. ela pode pedir. Então, hoje, qual que é o grande diferencial a nível de produto dentro de um ateliê Ideal Dresses? Quando você vai num ateliê e a noiva quer um primeiro aluguel, o tempo de confecção dentro desse ateliê é muito alto. Por quê? Porque demanda, às vezes, uma costureira terceirizada. E quando você fala de costureira, costureira não tem padronização. Então, você pode dar para a mesma costureira que está acostumada a fazer o mesmo vestido ser feito 3 vezes, ele vai sair 3 vezes com alguma coisa diferente. Já na fábrica, a gente tem a padronização. Então, a noiva escolheu esse vestido, qualquer vestido da internet, escolheu. Vocês fazem? A gente faz. E o tempo hábil para isso ser feito para franqueada é muito rápido. Então, nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático que teve. Em Cuiabá, teve uma noiva que fez um pedido de um primeiro aluguel. Ela fez o pedido no off, correto? Ou no branco? No branco. Chegou lá o vestido pronto, tudo certinho, provou na noiva. É isso que eu quero, é isso que eu quero, esse é o meu sonho, mas eu quero no off. Não gostei do branco. Pois em 2 dias a gente fez o mesmo vestido e despachou para a franqueada de Cuiabá. Ninguém hoje no Brasil tem essa capacidade de produção. Ninguém. Nem a dona do ateliê, que é costureira, se ela sentar, ela não faz vestido em 2 dias. Vai, Roberta! A gente faz. Vai, Então, hoje- vai, Roberta! Vai, gestão de logística toda ali, pronto. Bum! Fez o vestido, despachou para ela. Ainda nesse quesito, acho que o pai dela veio buscar, né? Despachou o Sedex mesmo? Mas tem casos que é urgência que o pai dela entra no ônibus, vem buscar, o vestido tá pronto e leva. Então ninguém tem essa capacidade. Porque quando a gente fala de padrão, a gente já tem que falar de marcas que são feitas importado. Um vestido hoje, para vocês terem ideia, quando a gente vai em Barcelona visitar as marcas, quando você faz o pedido ali, em Barcelona é abril, correto? Em abril, para você ter ideia, a gente fez uma parceria com o Range Fenoli, que é o do famoso o vestido. Esse é seu vestido ideal? A inspiração do Ideal Dress também surgiu daí. Então, o Range Fenoli, hoje, a nível de noivas, ele é uma das pessoas mais famosas, mais icônicas a nível de vestido de noiva. A gente fez uma parceria com ele, logo, logo seremos os únicos exclusivos no Brasil, só estará dentro das franquias Ideal Dresses. E os vestidos estão chegando agora. A gente pediu em abril. Está em desembaraço aduaneiro agora. Então vai estar chegando para mim em dezembro, praticamente. Ficou pronto mês passado, até enviar burocracia de importação e tudo mais, eu acredito que até semana que vem está liberado. Sendo que um vestido dentro da nossa franqueada, ela pediu, se precisar, vamos supor, a gente não aluga o vestido para várias noivas? A noiva da semana que vem usou uma noiva agora, estragou, queimou o vestido, pegou fogo. A gente refaz esse vestido em 2 dias e manda para ela, a noiva casa. Quem tem esse poder hoje dentro de um ateliê? Ninguém. Então, é nesse Eita! Que aula de gestão, de visão de gestão, num todo, a visão 360. Eu vejo que a audiência tá observando aqui essa visão de gestão na prática é diferente do que às vezes as teorias se pregam por aí. Sim. Então, o que ele pôde compartilhar com a nossa audiência é muito especial, porque é único. E o nicho também, né? O mercado totalmente exclusivo aí. É único. É único. Negócio, não tem Realmente como... é único. É único. É isso, né? Posso falar pra ele já o choque ou não? Aperta o botão. Fala pra nós aí, eu acho que você pegou o final do outro podcast. Qual que foi o momento nesse trilhar, que daí hoje tudo faz sentido, Sim. mas antes tinha os embaraços da vida, Sim. os embaraços das incertezas, né? Os momentos icônicos que só quem tem um negócio sabe que é desafiador. Sim. Qual foi aquele momento que você deu um choque na consciência e falou: por que não fiz isso antes? Ou a partir de agora é outra postura e tudo fez sentido. Foi como se fosse um divisor de águas pra O você. maior insight, né? Olha, eu vou falar aqui um momento que realmente eu caí em si e falei assim: nossa, valeu a pena. Nossa, é isso mesmo, estamos no caminho certo.
foi quando o meu menino decidiu parar de jogar tênis e decidiu fazer medicina. E para ir para os Estados Unidos, ele até tinha bolsa, porém o valor investido mais a distância que ele estaria da gente, que a gente não queria abrir mão, e nós não poderíamos estar com ele nesse momento indo embora também, ele decidiu fazer medicina aqui em Prudente. Ele prestou em dezembro, ele ficou dos 11 aos 17 sem ir para a escola. Só no online, uma escola ajuda aqui, uma escola ajuda ali, para ele poder. E ele fez um cursinho de 4 meses, prestou vestibular, e eu, bom, não vai passar, né? Não estudou, não vai passar. E ele chegou, pai, passei. Eu falei, passou? Como assim, Gabriel? Passei. Eu falei, e agora? Ele falou, não, tem que pagar matrícula. Eu acho que ali, quando eu olhei na conta e vi que tinha dinheiro para pagar a matrícula, fez todo sentido na minha vida. Porque uma pessoa, um casal, né? Eu e a Roberta, que viemos do... Não é nem do zero, meus amigos. É do menos zero. Pessoas que não tinham nada quando se juntaram, que era pro negativo, que foi arriscando para ver se dava certo. Alugou uma casinha de R$250 por mês, que não sabia se tinha para pagar. E ali eu olhar e falar assim, tá bom. Ele passou, abriu o aplicativo do banco, tinha para pagar. Ali fez sentido tudo que eu vivi, todas as dificuldades que eu vivi, e eu vi que a gente estava no caminho certo. De ter condição de pagar, inclusive esse final de semana foi o MEI doutor dele. Então, meia faculdade paga. Meia faculdade paga. E assim, e a quebra de paradigma das famílias. Porque na minha família não tem nenhum médico, na família da Roberta, muito menos. Então, assim, ver que duas pessoas que se uniram, que eu tinha 18 anos praticamente, que a gente veio eu aproveitou uma expertise que a Roberta teve com 15 anos, que entrou e teve essa sacada de que isso que dá dinheiro e tal, e a gente conseguir pagar medicina pro nosso filho. Se Deus quiser, ele vai pagar pra irmã dele, que é um combinado nosso. Então, foi ali que eu vi assim, poxa, fez todo sentido pra mim, que tudo que a gente passou, nada disso, se a gente não tivesse passado, a gente não chegaria no momento atual. E dali em diante, eu falei assim, meu Deus, se eu aguentei o que eu aguentei, a pé, hoje em dia de Land Rover, eu vou pra cima, entendeu? Então, fez sentido e tudo certo. Então, foi ali. Muito Conclusivo. bem. Agora, sim, para concluir, né, assim, para fechar, eu vou fazer 2 em 1, tá? Sim. Pra você fechar. Qual foi o papel de Deus na vida de vocês e os planos agora para o futuro? Olha, o papel de Deus na nossa vida é algo extraordinário. Extraordinário. Ele colocou na nossa família uma pessoa que... Eu falo que existem poucas pessoas que são como a Roberta. Ela é uma pessoa que acho que deve nascer uma em cada 100 mil ou 200 mil, é fora do comum. Extraordinário. E quando ela falou de fábrica, quando ela falou de tudo isso, eu fui muito relutante, porque eu sou o cara dos números. Não fazia sentido pra mim o que ela tava falando. Não fazia sentido. Não tinha um porquê. A gente já tinha uma vida boa, o ateliê já dava dinheiro e tal. E a gente poderia fazer isso, mas não da velocidade que ela queria. E a gente tava em casa. Eram umas 7, 8 horas da noite. Ia ter uma live do Thiago Brunet sobre a Conferência Destino. Era a live de inauguração da Conferência Destino. E eu sempre fui muito relutante relacionado a isso, porque pra mim esses caras que estavam vendendo queriam dinheiro, porque eles estavam bem, todo mundo que tava ali tava chorando, tava isso, e eu sempre fui um cara que acreditava muito em Deus, mas não acreditava nas pessoas que falavam que estavam em nome de Deus. Então eu era até cético relacionado a isso. E a gente tava ali assistindo, só que o Thiago Brunet era um cara que eu gostava muito de ouvir ele, ouvia muito podcast, né, dele. Malhava muito e ouvia muito podcast. E a gente tava sentado ali e ele falou uma coisa, eu não vou lembrar as palavras específicas, tá? Mas ele falou assim: se existem pessoas que enxergam o futuro, e não só enxergam, vivem o futuro como se estivesse acontecendo agora, e você não enxerga esse futuro e você não vive, você vive o hoje. O seu hoje é diferente do hoje dessa pessoa. E essa pessoa foi uma pessoa que você ama muito.
Não tenta entender. Não tenta entender. E ali foi um divisor para nós muito grande, porque a gente estava nessa etapa, que foi a etapa do fechar ou não fechar, por conta da pandemia. E foi uma coisa que eu comecei a chorar, e ela tava passando atrás ali, porque ela não queria que assistir junto comigo ali, porque eu falei, eu vou assistir. E ela me viu chorando, e ela veio e eu falei assim para ela, eu não preciso te entender. E eu não preciso ter fé para isso. E eu não tenho fé nisso. Mas eu tenho fé na sua fé. E se você tem fé disso, é porque se você enxerga e se você vive isso, e se falasse pra gente que se falasse pra mim que a gente ia viver o que a gente tá vivendo hoje, o que eu tô vivendo hoje, a Roberta não tá vivendo hoje. Ela viveu ali, ó, quando ela tava falando. Nós estamos mudando, Roberto, pra um prédio de 1.400 metros quadrados. Uau. 1.400 metros quadrados. Nós estamos abrindo uma empresa que na época era MD Wedding, que a Roberta em 2017 montou essa empresa. Na cabeça dela tem lá o papelzinho, tudo certinho lá, que ninguém acreditou que fosse possível. Então, Deus foi muito atuante na nossa vida e utilizando a Roberta como instrumento. Porque ninguém conseguia chegar em mim com a palavra. Eu não conseguia aderir para o meu coração isso. Mas através da pessoa que eu mais amo no mundo, eu consegui ouvir. Então foi o papel de Deus na nossa vida, além de todas as outras coisas que a gente viveu, de poder estar respirando aqui, ele permitir a gente estar respirando aqui, estarmos aqui agora, meus filhos com saúde, foi ter utilizado a Roberta como isso. Porque a Roberta, o Ideal Dress, eu tenho plena certeza disso. Eu não vivo isso, esse futuro, mas eu tenho plena certeza que vai ser uma empresa que vai empregar milhões de pessoas. Os projetos que a Roberta tem, que inclusive nós vamos levar isso para a prefeitura, de agora com esse espaço que a gente tem de montar escolas de costura para crianças carentes, para mulheres carentes, para meninas carentes, para depois já pegar essas meninas e já dar o primeiro trabalho delas ali dentro do próprio Ideal Dress. A indústria que a gente vai fazer, os milhões que o Ideal Dresses vai trazer para Presidente Prudente e impacto não só de dinheiro, mas na vida de muitas pessoas, tanto de projeto tem dentro da cabeça dela. Então, assim, eu acredito que só Deus pode ter posto isso. Não tem como explicação. Ponto. Ninguém explica a Deus, né? Ninguém explica. Só se vive, né? Só se vive. Ô, Evaldo, que pena que o nosso tempo já findou, mas, bom, vocês já são parceiro do nosso podcast Sim. aqui. Eu acho que seja esse retorno, né? A Roberta teve, você também, agora vindo. Eu acho que são portas que foram abertas aqui. Eu acho que é uma parceria que a gente está tendo para justamente estender na vida de outras pessoas esse chamado. Que assim como é latente no coração dela, no teu também, a nossa audiência seja impactada também, porque quando há um sonho que Deus coloca, há um realizar. E entender isso, tá aqui o exemplo, o testemunho desse jovem empreendedor. Hoje, ele entende o porquê Deus confiou isso na mão dele, porque ele atendeu um chamado, mesmo sem acreditar. Exato. Mesmo sem entender fisicamente falando, humanamente falando. Sim. Mas ele pôde dar lugar a esse agir divino e Deus coloca pessoas, né, Exato. ao nosso lado. A Bíblia fala que a gente hospeda anjos sem saber, às vezes, e são anjos que Deus coloca junto para fortalecer as nossas ações. Então tá aqui esse conteúdo. Você que nos assiste, manda para alguém. Eu sempre tenho falado porque é nessa vertente também que a gente tem atuado, né, Renan? Sim. Aqui um chamado muito forte também. Que quando a gente tem isso estampado, né? É uma chamada que a gente está fazendo. Isso aqui na bancada também tem sido uma chamada. De abençoar vidas, elevando a consciência que há uma esperança daquilo que sonha na prática, né? Exato, exato. Então, obrigado mais uma vez aqui. Eu que agradeço vocês. Obrigado. Esse momento, Renan. Eu fiquei até emocionado com esse final aí. E a gente sente muita verdade, né? Tudo que você falou, muita sinceridade. Sim. Isso é de valor inestimável. Que Deus abençoe vocês nessa empreitada aí. Amém. Que vai transformar muitas vidas. Muitas Já vidas. está transformando. Já está transformando. Muito obrigado, viu, gente? Evaldo,
conclusivo, uma mensagem de esperança para quem nos ouve. Olha, acredite. E se você não acredita, procura alguém que está acreditando. Porque às vezes a nossa fé não é suficiente. Mas pode ter certeza que ao seu lado, se existem pessoas que te amam, a fé dessas pessoas vai te guiar. Então faz assim, acorda, se alimenta e vai. Só vai. Só vai. Porque uma hora vai chegar. O seu futuro, às vezes, já é a realidade e o presente de outras pessoas. Então faz igual eu. Vive o presente e deixa outras pessoas viverem o futuro delas agora. Boa, Show. boa! Compartilhe, comenta e mais uma vez te agradeço. Obrigado. E essa parceria vai se estender muito aqui. Eu acho que Amém. muitos networks aqui, Amém. abençoadores. Amém. Boa, Renan. Boa. Mais uma. Top demais. Show, obrigado. É isso aí. Mais uma vez te agradeço. Boa, boa!